Bom, pessoal, vamos lá. Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 3 da prova do ITA de 92, tá bom? Uma questão de função, envolve a composição de função, né? Trabalha com algumas coisas de tipologia, é uma questão bem interessante, tá? Vamos dar uma lida no enunciado. O que ele fala pra gente, ó? Dadas as funções f e g de R em R, né? Ele fala que ambas são estritamente decrescentes e sobrejetivas, né? Estritamente decrescentes e sobrejetivas. Tá? Considere H igual a fog, então podemos afirmar que. Aí ele começa a brincar aí sobre a H, que é a composta, ser estritamente crescente ou decrescente, né? Fala também coisa a respeito da matriz inversa, né? A matriz é invertível ou não é invertível, e se a sua é inversa, caso ela seja invertível, se ela é estritamente crescente ou decrescente. Tá bom? A primeira coisa que eu vou ver aqui é o seguinte, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Para minha função ser inversível, ela tem que ser bijetiva. Para ela ser bijetiva, ela tem que ser injetiva e sobrejetiva, não é? Então, vamos primeiro começar usando essa informação aqui, ó. As funções f e g são estritamente decrescentes, né? O que isso significa? Que olha só, se o x1 é maior do que o x2, então o g de x1 é menor do que o g de x2, concorda? Se eu aumento o meu x, eu diminuo o resultado da minha função, né? A minha função ela é decrescente, tá? Agora, como a função f também é estritamente decrescente, né? Eu estou imaginando o seguinte, né? Esse cara daqui, ó, é um y1 e esse cara daqui é um y2, né? São dois valores distintos aqui. Então, se eu aplico a função f nesses valores aqui, ó, o y1 é menor que o y2, não é? Ó? Se o y1 é menor que o y2, então o f de y1 ele vai ser maior do que o f de y2, certo? Só que o y1 é esse cara e o y2 é esse cara daqui. Então o que eu estou falando aqui? Ó? Eu estou falando que se x1 é maior do que x2, então ó, o f bola g do x1 é maior do que o f bola g do x2, certo? F bola g é o fog, né? Então o que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte, ó, que se x1 é maior do que x2, então fog de x1 é maior do que fog de x2. Então eu consigo identificar aqui o quê? Que a minha função composta h, ela é estritamente crescente. Portanto, h igual a fog é estritamente crescente. Certo? Agora que vem o pulo do gato, né? Se a minha função é estritamente crescente, ela necessariamente tem que ser o quê? Injetiva. Ela é a função monótona injetiva. Isso implica que h é injetiva. Tá bom? H é injetiva. Falta ver se a função h ela é sobrejetiva, não é? E o que eu vou fazer aqui, ó? Repara que o enunciado da questão falou que tanto a função f e a função g, além de estritamente decrescentes, elas são o quê? Elas são sobrejetivas, não é? Elas são sobrejetivas. Então, concorda comigo com o seguinte, ó? Aqui eu vou chamar de 1 e aqui eu vou chamar de 2. G é sobrejetiva. Certo? O que significa a função g ser sobrejetiva? Significa que todo o meu contradomínio ele é atingido, não é? Então o contradomínio é igual à imagem. Ou seja, para todo y
pertencente aos reais, para todo y pertencente aos reais, existe x pertencente aos reais, tal que o que acontece? Tal que o y é igual ao f de x, né? Concorda com isso? Essa é a definição de função sobrejetiva. Para todo y no contradomínio, que é R, existe x no domínio, que por acaso também é R, tal que essa relação aqui é satisfeita. Tá? Aí agora, ó, o que eu vou ter que olhar? Eu quero ver a função h, né? Só que h é f de g. A função h, ó, h de x é igual a f de g de x, certo? Aqui não é f, né? Aqui é g. Aqui é g. Tô falando da função g. Tá? H de x é igual a f de g de x. Só que o g de x não é um y sempre. Então, ó, troca esse cara por y aqui, ó. Eu tô falando desse y aqui. Sempre existe x tal que o y é o g de x. Então eu tô falando que esse cara é um f de y, não é? Certo? O h de x é um f de um y que é real. Tá? Agora, a função f também não é uma função sobrejetiva? Então eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó, para a função f. Como eu já estou na variável y, eu vou escrever uma outra variável. O que eu vou falar aqui? Ó? Que para todo z real, existe y real tal que z é igual a f de y. Só que o f de y é o h de x, né? Então, ó, essa relação aqui é satisfeita, né? Para todo z em R, existe h de x igual a z. Tá vendo? Portanto, h é sobrejetiva. Tá? Se h é injetiva e h é sobrejetiva, né? Aqui é a minha conclusão 1, aqui é a minha conclusão 2, né? De 1 mais 2, o que eu chego aqui, ó? Que h é bijetiva. E se ela é bijetiva, ela é invertível. Não é? Então a gente já consegue eliminar algumas coisas aqui, né? O que faltou a gente ver? O que faltou a gente ver? Estritamente crescente foi, é invertível foi. Ah tá, eu tenho que ver se a função inversa ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Tá? Beleza. Vamos para o nosso terceiro tópico aqui, né? Que é para matar a questão de vez. O que eu vou ter que ver aqui, ó? Eu estou falando sobre a função h-1, né? h-1 de x. Tá? Eu quero verificar se essa funçãozinha aqui ela é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Tá? Tá certo? Agora, a função h, ela é o quê? Estritamente crescente, não é? O que isso significa? Que se o x1 é maior do que o x2, então o h de x1 é maior do que o h de x2. Certo? Agora, para minha função inversa, eu não vou inverter esses caras aqui, ó. Esse aqui é o meu y, né? y1 e y2. Olha só, quando que o h-1 de x1 vai ser maior do que o h-1 de x2? Concorda que tem que ser quando o x1 for maior do que o x2? Porque olha só, repara no seguinte aqui, ó. A minha função h ela é estritamente crescente, né? O que significa isso? Quando eu aumento x, eu aumento y, né? A função inversa não inverte essa relação. O x vira y, o y vira x, não é?
Então, se eu estou aumentando o x agora, eu estou aumentando o y de novo, né? Porque uma coisa virou, o y virou o x e o x virou o y. Tá? Então, portanto, h menos 1 de x é estritamente crescente. Tá certo? Então, o que você marca? H é estritamente crescente, invertível e a sua inversa é estritamente crescente. Resposta certa, letra A. Beleza? Pessoal, essa foi a questãozinha da prova do ITA de 92, tá certo? Uma questão que envolve tipologia, né? Monotonicidade de função e função composta. Uma questão bem interessante. Vale a pena vocês verem. Por isso que ela está aqui. Tá bom, gente? Pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ativa a notificação, dá aquele like e até o próximo vídeo. Valeu! Não se esquece de se inscrever no canal.